Meus irmãos, esse texto também vai nos mostrar que além de Deus ter nos amado, e porque nos amou, Ele nos escolheu incondicionalmente. Veja o que Paulo diz aí nesse mesmo versículo que nós acabamos de ler. A palavra de Deus diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo, meus irmãos, ele dá graças a Deus por causa da escolha divina. Nós fomos escolhidos por Deus. E eu gostaria de falar um pouco sobre essa escolha divina, a eleição divina, aquilo que Paulo ele nos ensina aqui nesse contexto e em outros versículos também. Sabemos pela Escritura, meus irmãos, que Deus nos escolheu soberanamente. Ele nos escolheu porque Ele quis. Ele nos escolheu movido pelo seu amor, pela sua graça. Não havia nada em nós que pudesse levar Deus a nos escolher. Quando Ele nos escolheu porque Ele quis, porque Ele nos amou. Foi a sua graça. A eleição divina é fruto da graça de Deus. E é isso que Paulo diz nesse texto, acompanhem comigo, por favor. Paulo diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus vos escolheu. Eu quero então mostrar para vocês aqui, meus irmãos, que essa escolha, ela ocorreu na eternidade. Paulo diz assim: porque Deus nos escolheu desde o princípio do mundo. Deus não nos escolheu porque sabia que nós creríamos, ou quando nós cremos no Evangelho. Não, Deus nos escolheu na eternidade, antes da criação do mundo. Se você ler Efésios capítulo 1, verso 4, Paulo diz aos Efésios o seguinte, Efésios capítulo 1, verso 4. Está dando para me acompanhar aí direitinho, irmãos? Tá? Beleza. Paulo diz assim aos Efésios: assim como nos escolheu nele, no caso aqui é Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Tanto aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, verso 13, como lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4, Paulo deixa claro em que momento ocorreu a escolha divina. Antes da fundação do mundo, ou seja, na eternidade. Mas Paulo também vai nos mostrar aqui, meus irmãos, nesse texto, que Deus nos escolheu para sermos salvos. Este é o propósito da escolha divina, para a salvação. Olha o que diz a palavra de Deus aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Não para a condenação, não para a perdição, mas para a salvação. Foi para isso que Deus nos escolheu, e por isso nós devemos dar graças ao nosso Deus. É por isso que Paulo está aqui dando graças a Deus, porque aquele povo, aqueles irmãos haviam sido escolhidos para a salvação. Mas esse texto também, meus irmãos, nos mostra duas verdades importantes sobre os eleitos, que vale a pena a gente entender. Segundo o apóstolo Paulo, os eleitos que foram escolhidos para a salvação, eles foram eleitos sendo santificados pelo Espírito Santo. Olha o que Paulo diz aí nesse texto no verso 13. Porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, note agora, pela santificação do Espírito Santo. Nós fomos escolhidos para a salvação por meio da obra santificadora do Espírito Santo. Para nós entendermos essa passagem, eu gostaria de ler para vocês um comentário feliz do pastor Hernandes Dias Lopes. No seu comentário ele diz o seguinte: não há salvação sem a santificação do Espírito. Esta obra de santificação que Paulo apresenta nesse texto. A única prova de que uma pessoa é eleita é sua santificação. Todo eleito, ele é santificado pelo Espírito Santo. Ele se santifica. Deus nos salvou do pecado
e não no pecado. Repara o que ele diz: Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Deus nos escolheu para sermos santos e não para vivermos na prática da iniquidade. Quando Deus escolhe uma pessoa, o Espírito Santo vem e começa uma obra santificadora na vida dessa pessoa, e ela passa a viver em santidade, ela passa a sofrer a santificação. Sabe, irmãos, eu aprendo aqui nesse texto e em outras passagens bíblicas que a salvação é uma obra da Trindade. O Pai nos escolhe, o Filho nos redime e o Espírito Santo nos santifica. Quando você lê Efésios capítulo 1, Paulo vai falar que Deus escolheu, que o Filho redimiu e que o Espírito Santo nos santificou, nos selou. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Segundo lugar, irmãos, os eleitos, além de serem santificados pelo Espírito, eles creem na verdade. É por isso que eles são salvos, porque eles são santificados pelo Espírito e porque eles creram na verdade. Olha o que Paulo diz aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Porque Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e a fé na verdade. O eleito, ele crê na verdade. Ele ouve, crê e abraça a verdade. É bem diferente dos seguidores do anticristo, que rejeitam a verdade e creem na mentira. Você vai perceber esse perfil nos versículos anteriores, onde Paulo mostra como que se comportam os seguidores do anticristo. Eles rejeitam a verdade, eles desprezam o evangelho, acreditam na mentira, aceitam o engano, mas os eleitos de Deus, eles são salvos por terem crido na verdade. E a verdade nós sabemos que é Cristo Jesus, a verdade é a palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Jesus também disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, todo eleito de Deus crê na palavra de Deus, crê em Jesus, crê no Evangelho. Quem entendeu isso aí, diga amém. E eu quero mais uma vez ler aqui um comentário de Hernandes Dias Lopes sobre isso. Ele diz: a verdade aqui é naturalmente a revelação divina contida no Evangelho. Não há salvação sem fé em Cristo. Ele é a verdade, como está lá em João no capítulo 4, verso 6. Não há outra salvação além daquela revelada na Escritura. A palavra é a verdade, como está em João 17, 17. Russell Norman Champlin está correto quando diz que intencionalmente o apóstolo Paulo está fazendo um contraste aqui entre os eleitos de Deus que creem na verdade com os seguidores do homem da iniquidade que deram crédito à mentira. Enquanto que os eleitos de Deus creem na verdade, os seguidores do anticristo acreditam na mentira. Deus nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis, meus irmãos. Está lá em Efésios no capítulo 1, do verso 4, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E o mesmo texto que eu acabei de ler nos mostra que Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Paulo diz: assim como nos escolheu nele. Nele aqui se refere ao Senhor Jesus. E para terminar essa parte da eleição, permita-me mais uma vez fazer uma leitura aqui do comentário de Hernandes Dias Lopes sobre a eleição. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele é muito feliz nos seus comentários. É por isso que eu gosto de usar, porque a gente compreende melhor ainda a palavra de Deus. Olha o que ele diz aqui sobre a eleição. Olha como é que é tremendo o que ele diz. A eleição é um decreto incondicional de Deus e não um merecimento humano. Deus não nos escolheu porque merecíamos ser salvos, mas apesar de sermos pecadores. Não fomos salvos por causa da nossa justiça, mas por causa da sua misericórdia. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, como está lá em Romanos no capítulo 5, verso 8, que eu li para vocês. Deus não nos escolheu porque previu que iríamos crer em Cristo. A fé não é a causa da nossa eleição, mas o seu resultado. Não fomos eleitos porque cremos, cremos porque fomos eleitos. A fé não é a mãe da eleição, mas sua filha. A Bíblia diz: e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos capítulo 13, verso 48.
Não diz o texto que os que creram foram eleitos, mas sim que os eleitos creram. Deus não nos escolheu por causa das nossas boas obras, mas para as boas obras. Nós fomos criados em Cristo para as boas obras e não por causa delas, como está em Efésios, no capítulo 2, verso 10. As boas obras não são a causa da eleição, mas a sua consequência. Deus não nos escolheu por causa da nossa santidade, mas para sermos santos, como está em Efésios, no capítulo 1, verso 4. Deus não nos escolheu por sermos parecidos com Jesus, mas para sermos conformes à imagem dele, como está em Romanos, no capítulo 8, verso 9. A causa da eleição divina está no próprio Deus e nunca em nós. A graça é o solo onde está plantada a semente bendita da eleição, e a graça é um dom imerecido. Tremendo, né? Portanto, os cristãos foram escolhidos incondicionalmente por Deus antes do mundo existir para a salvação pela obra santificadora do Espírito e a fé na verdade.